me manda perguntar se o time do Corinthians está jogando pelo Antônio Oliveira, porque está um zum, né? Que a direção do Corinthians está insatisfeita com o Antônio Oliveira, que afinal 9 jogos, só 5 gols, apenas uma vitória, e contra o Fluminense. Ganhar do Fluminense não tem sido problema para ninguém, né? E que fala, bocudo nas entrevistas, faz referência à crise externa que há no Corinthians, pede reforços. E aí você vê o que o Corinthians fez contra o São Paulo em Itaquera e você chega à conclusão, por observação, de que o time está jogando para ele. O time comeu grama, o time é muito inferior ao time do São Paulo, saiu 2 vezes atrás, foi buscar, ganhou todas, a maior parte das divididas, a maior parte das segundas bolas, né? E acabou dando ao corintiano uma certa esperança e uma certa alegria com um empate dentro de casa contra o rival. Vamos ver amanhã como funciona jogando em Florianópolis contra o Internacional. Mas vai ter de volta o zagueiro que foi suspenso, o Garro, que havia sido suspenso lá em Goiânia, joga um pouquinho mais completo, e o Inter também está muito desfalcado. Né? É outro time que está bastante esfacelado pela Copa América e por lesões. Mas, enfim, acho que sim, que o elenco gosta do Antônio Oliveira. Talvez goste mais do que a direção. Agora, tudo que a direção não pode fazer nesse momento é mandar mais um treinador embora, porque aí o último que sair, que apague a luz. E aí, o Marrinha, o Rubens Lisboa, que devia chamar Rubens Roma, manda te perguntar, mesmo esfacelado, sem 10, daqui a pouco vão dizer que o Flamengo jogou sem 13, é um negócio de doido. Mesmo assim, o Flamengo é melhor que pode falar, porque o Tite não estava. Se você incluir o Tite, viu, Juca? Se você incluir o Tite, vai chegar até a 13 daqui a pouco. Né? Não, e perdeu o Bruno Henrique durante o jogo. Né? Mesmo assim, é melhor do que a maioria dos times, não é? E preparou-se para isso. Não estou aqui reclamando de nada. Preparou-se para isso. Fez por isso, não é? Não é assim? Ou você não vê assim? Você vê como o Renato Maurício Prado, que achou um heroísmo o empate lá. Eu achei que o Flamengo merecia ganhar do Atlético Paranaense. Mas eu queria te ouvir. Não, o Juca, assim, eu acho que o Flamengo não tem um elenco farto, né? Tanto que, se você olhasse ele tem um elenco bom, mas não é farto. Se você olhar o banco, era praticamente todo divisão de base. O único que não era ali era o Gabigol, acho que tinha mais um antes de começar o jogo, né? O Bruno Henrique. Quando teve que substituir, saiu o Bruno Henrique, entrou o Vitor Hugo, que é um garoto, saiu o Léo Ortiz, entrou o Everton Araújo, que foi quem acabou fazendo o gol de empate nos acréscimos. Então, assim, o Flamengo tem um elenco farto. Mas o que ele tem? Ele tem alguns jogadores muito bons, tem uma base que dá jogador, assim, claro que você não pode depender só dela, mas que dá jogador, e ele tem um técnico que deu um padrão muito bom ao time. Isso tem que ser dado mérito. Um técnico que é capaz de manter um padrão de jogo igual, com modificações ali pelas características dos jogadores, mas de defesa boa, de meio de campo fazendo sentido, de conseguir atacar, mesmo sem menos 10 jogadores. Então, assim, quando você tem um time que tem menos 10 e ele continua jogando num padrão bom, não tem como não dar mérito pro Tite. É óbvio que é mérito dele, não só pelas 6 vitórias anteriores, por entrar num jogo assim e conseguir fazer um jogo igual contra o adversário, igual não, até superior, foi super superior, mas um pouco superior ao Atlético Paranaense, com muitos desfalques. Então tem mérito muito do técnico e tem mérito dos jogadores que souberam se adaptar ali a posições diferentes. Léo Pereira jogando na lateral esquerda, o Léo Ortiz se revelando um bom primeiro volante, né? Uma posição que ele já jogou lá atrás também, enfim. E os garotos entrando, mas isso tem muito a ver com o ambiente que se cria. Você pega os garotos da base, às vezes bons, e coloca num ambiente totalmente desorganizado, não funciona. O Flamengo já viveu isso vários tempos. Então tem muito mérito da estrutura e da estabilidade que o Tite criou para esse time. José Quinhões Trajano.
decano da imprensa brasileira. Longe de mim querer te meter em saias justas, mas vou te meter. Ô Zé, você não acha que o nosso Fernando Diniz, enfim, um cara que se pretende de vanguarda no futebol, um cara que se pretende modernizador, se perde ao passar pano para covardia, cafajestagem e tudo mais que você quiser? Não vou nem fazer menção ao bolsonarismo de Felipe Melo. O Diniz está meio perdido, né? Ele tenta se explicar, não consegue. Isso em relação ao time dentro de campo e atitudes de jogadores fora de campo. É um momento muito ruim, tem que lembrar que ele passou pela seleção brasileira. Ele passou pela seleção brasileira e foi um fiasco. Então aquele dinizismo, aquele Diniz que ia modernizar o futebol brasileiro, que dava boas declarações, que fazia o Fluminense jogar de uma maneira supostamente moderna, foi aos poucos indo por água abaixo. E a situação do Diniz, por mais que ele seja formado em psicologia, sei lá o quê, há demonstrações, porque ele na beira do campo é um negócio horroroso. Ele incita a violência. O que ele fez com o Tietê ficou marcado, né? Ficou marcado. Então ele passar pano por Felipe Melo também já ficou marcado. O Fluminense, dependendo da rodada de amanhã, pode ser o último colocado. É uma situação muito estranha. Eu gostaria que o Diniz tivesse rumado naquele caminho que estava sendo rumado, sendo traçado, quando começaram a falar muito bem dele. Ele demonstrava também virtudes, mas de repente agora degringolou. Está degringolando e eu não vejo onde ele está se agarrando. Ele falar do Felipe Melo tem a ver com o desempenho do time dele. O cara vai perdendo o elenco, Juca. Então ele tem que estar de bem com o Felipe Melo, porque é um sujeito que tem moral lá com os jogadores. Então ele tem que dizer, o Felipe Melo, me dou bem com ele, não sei o que exemplar, não sei o quê. A primeira relação de jogador e técnico é uma coisa muito complicada. Quero voltar só, você falou do Antônio. Será que os jogadores estão jogando pelo Antônio ou estão jogando por eles mesmos? Pela sobrevivência deles? Será que o Antônio já ganhou a maioria dos jogadores que não querem que ele saia? Ou os jogadores, vendo a crise toda que está instalada, vamos jogar aqui. Vamos jogar pelo Antônio, pelo Corinthians, nossa camisa, por nós, pela minha família, não sei o que e tal. Então eu fico decepcionado com o Diniz, que poderia ser um elemento novo na história do futebol brasileiro. E está se comportando como um velho, sabe? Um velho estranho, porque ele é novo. O velho estranho sendo novo. Está estranho. Em relação não é um caso isolado, né? Não é um caso isolado, ó. O Guga, no mesmo jogo, deu um piti, foi para cima de um câmera, xingando um câmera. Também não foi repreendido ali, no máximo o auxiliar tentou dar uma segurada. Não é o primeiro descontrole do Felipe Melo nessa temporada. Teve uma coletiva pós-jogo, na disputa da Recopa, salvo engano, que ele levantou da mesa, bateu na mesa, ficou falando para os repórteres, vocês não vão falar de arbitragem e tal. O Fernandinho estava do lado dele e não fez, ficou meio assim, meio abismado, mas não fez nada. E, como disse o Trajano, o Fernando Diniz tem dado demonstrações de descontrole também fora de campo. Então, isso aí, você olha para o lado, seu chefe está completamente fora da casinha, né, gritando com o árbitro e tal, não sei o quê, como é que ele vai dizer para você, não, fica calmo aqui, ó, eu que me descontrolo aqui. Você vai criando um ambiente de descontrole, e que realmente não combina com tudo que é o Fernando Diniz fora de campo, que ele tem um discurso de melhorar as pessoas, e que, por tudo que os jogadores já falaram até agora, de fato, ele representa uma melhoria para os jogadores, ajuda eles fora de campo a se tornarem pessoas melhores e tal, não sei o quê, mas não dá para isso, em campo, ser um mundo à parte. A gente já falou zilhões de vezes que o futebol não é um mundo à parte. Então, você tem que ter algum mínimo ali de criar alguma espécie de comportamento mais controlado. E não dá para aceitar isso que o Felipe Melo vem fazendo rotineiramente, e olhar para o lado. O Diniz disse que não viu, né? Ele estava quase do lado, de costas, é fato, e aí ele vira na hora que tem a agressão. Mas, dava para ele saber depois o que aconteceu, né? E foi uma agressão
covarde. O garoto estava, eu nem sei se é tão garoto assim, mas enfim, estava andando ali, nem olhou para o banco do Fluminense, estava provocando ninguém. Mesmo que estivesse provocando, mas nem estava olhando e tomou um empurrão nas costas. Então, olha aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, dê o seu joinha. ó, É isso. tô pedindo aqui, senão seremos todos, vamos passar a régua Em na gente. homenagem ao Chico Segunda Buarque, versão da aos Marília 80 anos Ruiz. do Chico. Aos É o 80 Chico. anos do Chico. Esse presente para o Chico. O Chico está lá em Paris hoje vendo o cartão vermelho, essa hora lá, 5 horas da frente, ele está vendo. Então dê o joinha para nós. Que custa apertar aí esse botão? Aliás, a gente falando mal do Fluminense aqui, hein? Não, viva sou tricolor de coração, sou do clube Juca, tantas vezes campeão. Você vai lembrar, você falou que ele está lá na França, nós já fizemos uma mesa redonda histórica lá na Copa da França. Cartão verde. Né? Cartão verde. Com você, o Real Júnior, saudoso Real, Sebastião Salgado, Tostão e Chico Buarque. É mole ou que mais? Brincadeira. Né? Olha só. Vamos falar disso então? Vamos falar de cultura. Vamos falar. Você ouviu, você que está nos assistindo, você ouviu Marrinha falar que já jogou no campo do Politeama. Eu, na hora, ia dizer que não era bem assim, mas como ele disse que quando ele era criança ele jogou, eu deixei passar. O Zé, quando eu falei do Chico na abertura do programa, falou, mas você deixou de fazer referência ao fato de que ele tem muitas ligações com o futebol. É claro, deixei, porque ia fazer ao falar de cultura. Ele tem uma música, né, que ele escala um ataque, Mané, Didi, Pagão, Pelé e Canhoteiro, porque ele queria ser o Pagão. Ele já disse isso. Pagão foi um centroavante do Santos que fez o trio PPP, Pagão, Pelé e Pepe, antes do Coutinho, que era um jogador refinadíssimo. Centroavante assim, raro, mas de canela de vidro. Vivia machucado e acabou não tendo uma carreira muito longa, embora tenha saído do Santos, ido jogar no São Paulo, e no dia em que jogaram São Paulo e Santos, São Paulo meteu 4-1 no Santos, o Santos fez um cai-cai e saiu de campo. Ficou com menos de 7 jogadores e foi embora. Ficou conhecido como o dia em que o Santos fugiu, com Pelé e tudo, do São Paulo. Mas eu posso mostrar uma foto que o Rubão Lisboa descobriu. A modéstia me impediria de mostrar essa foto, mas eu quero que vocês vejam essa foto. Quem temos aí? No campo Sócrates brasileiro, lá da escola Florestan Fernandes, em Guararema, a escola do MST. Temos o árbitro, Juca Moro, mostrando um cartão vermelho para o centroavante Lula, porque fez um gol de pênalti, que aliás não aconteceu. O árbitro roubou para que ele pudesse fazer um gol. Ele bateu o primeiro, a goleira pegou, ele mandou bater de novo, porque justificou que a goleira havia se adiantado, o que é mentira, tinha feito a defesa na perfeição. Está aqui o árbitro Juca Moro expulsando o centroavante Lula. Lá atrás você vê as figuras de Afonsinho e Gustavo Oliveira, filho do Sócrates, e mais no plano, em segundo plano, Chico Buarque de Holanda, às gargalhadas com a expulsão do centroavante Lula. Evidentemente que o público presente exigiu a volta dele, o árbitro acabou concedendo, e quem comentava este jogo pelos alto-falantes do estádio Sócrates brasileiro, em Guararema, na escola Florestan Fernandes? José Quinhões Trajano. Veja você. É verdade, Alberto? É verdade, é verdade. Foi um dia muito legal, bonito, reencontramos amigos queridos, uma homenagem ao Sócrates, que a gente curtiu muito a ideia desse campo, o campo sendo preparado durante muito tempo. Mas é verdade, você expulsou o Lula e o público exigiu a volta dele, porque o Lula era a grande atração. Não era nem o Chico Buarque a grande atração, era o Lula, mas o Chico Buarque também.
Então, o Chico, essa música que você falou aí, chama-se Futebol. Né? Futebol. E não é a única música do Chico, evidentemente, porque tem muitas músicas que se referem ao futebol. E eu fiquei sabendo que quando ele fez essa música, o nome Futebol está certíssimo, ótimo, sei lá o quê, ele de gozação, ele queria botar um nome. Ele nunca falou isso para lugar nenhum, eu fiquei sabendo de um dos músicos, através de um dos músicos dele, meu ex-cunhado Hugo Fatoruso, tecladista uruguaio, que fez parte da gravação. Que ele queria botar o nome de. Como é que era? Coltrane, em homenagem ao John Coltrane, o saxofonista. Deixa eu tentar me lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro o nome, mas não tinha nada a ver com futebol. Você entendeu? E aí o pessoal convenceu, ô Chico, pô, Mané Didi, Pagão, Pelé e Canhoteiro, eu vou botar, né? A música falando do Coltrane. Mas tá aí o grande Chico comemorando 80 anos. Teve uma manifestação junto com o Raí. Aliás, parabéns aqui ao Raí, que se formou lá em Paris. Ele que é cidadão francês. Nós temos que manifestar aqui, aproveitar, manifestar a nossa também alegria de ver jogadores de futebol se manifestando, como Mbappé, como o Thuram, Dembélé, né? E o próprio Thierry Henry, ontem também deu uma entrevista, também foi sensacional, em relação às eleições. Vamos falar disso. Né? Vamos falar disso. Muito bem. Então o Chico faz 80 amanhã. Chico, que ganhou, entre outras coisas, o maior prêmio da literatura de língua portuguesa, que é o Prêmio Luiz de Camões, faz esses 80, e isto tudo torna o jogo do Marrinha, criança lá no Poletama, uma coisa absolutamente menor. Porque eu tenho mais outra. Eu joguei um jogo de futebol com o Chico no Recife pela campanha de Miguel Arraes em 1982. Tenho foto também. Não vou mostrar para não parecer muita máscara. Mas quero ler aqui 2 comentários. Um do Wagner Castro. Obviamente o Dudu é o único derrotado moral nessa história. Como dão tiro no pé e no peito os craques brasileiros. Só nos últimos meses, Gabigol, Paquetá e Dudu. Excesso de futebol e falta de educação. O nosso Wagner Castro. O Igor Heleno diz, e pensar que o Estevão foi vendido por quase o mesmo valor que o Cruzeiro, que era o time que ele jogava na base, quer dizer, que o Estevão foi vendido quase pelo mesmo valor que o Cruzeiro foi comprado. Estevão que jogava na base do Cruzeiro. O que uma administração ruim pode fazer, diz o Igor Heleno, e diz com toda a razão.